polêmica. Manda. Falando ainda do Nando Moura, não sei se vocês chegaram a ver, né? Acho que todo mundo tá falando do Pirula, o que aconteceu com ele e tal, espero que fique bem. Mas o que vocês acharam do último vídeo do Nando Moura, onde ele citou o Pirula e parece que eles tinham uma treta grande? Eu não assisti esse vídeo, não assisti. Vocês conheciam o Pirula? Não conheci o Pirula, conheci o Pirula pela internet. Eu não vi o vídeo, mas assim, nesse caso eu acho que eu tô com o Nando Moura pelos comentários que eu vi. Já apareceu uma postagem na aba da comunidade, eles tiveram uma treta, parece que rolou processo, não foi só um. Processo. Eles tiveram uma treta a qual havia sido criada pelo Xerando Rola e ela durou um bom tempo. Parece que o Pirula perdeu todos. Isso, e o fato do Nando Moura ainda assim chegar lá e divulgar a vaquinha, achei nobre. Eu achei nobre também, eu achei bem bacana, mas deu pra ver que ele ainda assim sente um certo ressentimento. Eu acho que o Pirula também tem um ressentimento com pessoas religiosas. Então acho que assim, querendo ou não, rolou... Peraí, mas o Pirula ter ressentimento por pessoas religiosas é uma coisa, e o Xerando Rola é tudo menos religioso. Se você minimamente acompanha o canal dele, você saca isso aí. Porque não adianta, cara, já bate naquele negócio, né? Pô, o cara pode se dizer um cristão e tudo mais, né? Eu tô lembrado que inclusive ele fez um vídeo de anos atrás onde ele, entre aspas, orou, né, diante do celular dele, né? Certo? Só que, pô, o cara nem sabia orar direito, né? Mas enfim, não adianta o sujeito se colocar como religioso, nem que seja um pouquinho, e ficar xingando pra caramba e ficar destilando ódio pra cima dos outros. E aí? Isso aí é uma contradição braba, cara. Treta, ofensa de um lado do outro, mesmo assim o Nando Moura foi lá e fez. Posso falar uma coisa, como sempre? Cuidado. A última vez que fez isso. Nossa, da última vez acabei comigo. Mas enfim, Felipe Neto postou, né? Vamos ajudar o Pirula. Mas eles já são amigos há algum tempo, né? Então, sou amigo, eu não dou R$1. Que pode amigo é esse? Só divulgando aqui, nem pra doar R$1 pro cara. Tô sendo escrota, né? Pô, e como tu não sabe que ele não havia doado R$1? Nem o Xerando Rola, se bobear, havia doado R$1 pro Pirula. Ele geralmente incumbe os seus minions a fazer esse tipo de coisa. E ele faz isso aí há muito tempo. Eu lembro, cara, eu vou falar isso aqui pela enésima vez já, né? Eu lembro que nas doações passadas, ele estampava uma nota, geralmente de R$20, né? Ele, entre aspas, abria essa doação aí, né, com R$20, e incumbia justamente os seus minions a doarem, né, o resto, certo? Mas enfim, cara, ele já fez aí uma compra de uma guitarra bastante cara, inclusive guitarra qual ele, do que eu ando vendo dos vídeos dele, né, bom, não vejo tanto assim hoje, ele mal utiliza ela, cara. Ele mal utiliza, inclusive, anos atrás ele havia feito um vídeo com um luthier da guitarra lá, certo? Só que ele mal utiliza ela. Tá pendurada lá na sala dele por um tempão. Certo, mas enfim, ele gastou pra cacete pra que o cara fizesse essa guitarra aí, mas ele não abre o bolso, né, pra fazer doação. E ele é rico. Por mais que você possa falar pra mim que, olha só, mas acontece que esse negócio aí do Xerando Rola, ele abrir as doações pra todo mundo começar a doar, além de nobre, isso acaba fazendo com que as pessoas se solidarizem, né? Tem aquele espírito de solidariedade, né? Ok, tem essa utilidade aí, mas acontece que, cara, mesmo assim há um certo contraste, uma contradição. Eu vou repetir aqui, o cara pediu pro luthier fazer uma guitarra ali personalizada, certo? Deve ter custado muito caro, e o cara abre uma doação com uma nota de R$20. Isso aí se ele realmente havia depositado, cara, aquele dinheiro. Eu amo o meu pessoal do grupo dos homofóbicos, que é um pessoal que te bestializa, porque é importante te fazer um animal, te fazer um tapado, te fazer um bestializado, te fazer um imundo. E o que aconteceu com os homofóbicos? Involuiu, regrediu até se transformarem em bestas. Babalu de ovo. Então, O Felipe Neto falou assim, isso aqui é meu amigo, ele tá precisando de ajuda. Ajudem ele. Mas não doou R$1. Mas você sabe se ele doou? Mas quando ele doa, ele posta, né?
acho que ele não doou nada. Pô, você acompanhou o Felipe Neto? Acompanha ele? Por mais que você seja uma fofoqueira e tal, eu acho que nem tudo você acaba ficando sabendo. Tá duro, pô, tá sem dinheiro. Tá duro o Felipe Neto? Tá quebrado. Você acha que acabou pro Felipe Neto? Tá quebrado. Tá quebrado, cacete, como é que você sabe disso aí, cara? O cara tá rico. Ah, sim, inclusive isso aí é o Marcelo Brigadeiro, que é aliado do Cheirando Rola. Eu ia falar amigo, mas o Cheirando Rola não é amigo de ninguém, certo? E esse cara aí também tem dinheiro pra cacete. Ele tem também um canal aqui no YouTube, e tudo mais, certo? É um sujeito que também tem simpatia pelo MBL. Ele falou que vai se candidatar, hein? Só de fio que ele dá lá, pelo menos 150 mil dólares em fio ele tá farmando. O que você acha do Felipe Neto? Felipe Neto? O que eu acho? Nunca me perguntaram. Felipe Neto? Felipe Neto... É fezes! É óbvio que é fezes. Que pergunta é essa? É igual, de novo, é igual, vou falar. Você vai lá no banheiro do Júnior, aí a tampa de privada dele é branca. Aí você encontra partículas de coloração alaranjada marrom em cima da tampa branca. Pô, a laranjada tá meio estranho, hein? Alguém não tá se hidratando. O que seria? Não precisa perguntar pra ninguém. É um agregado de coliformes fecais. Isso não precisa. Não gera dúvida. Não gera dúvida. É um agregado de coliformes, entre eles Streptococcus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Agora tem mais uma coisa pra falar, tá? Sobre o fezes, sobre a fezes e a questão. O SUS é fezes? Ah, sim. Eita! O SUS é fezes, né? Você gosta do SUS? Defende o SUS. O SUS vem a plebe fala assim: ai, mas o SUS é de graça! É de graça nada! Não é de graça porcaria nenhuma, cara. E o pessoal que joga essa bobagem aí sabe muito bem que não é de graça. Classe média, eu pago o SUS pra você ir lá, sem nada, todo dia tirar atestado médico, e entregar pro seu patrão e não trabalhar, seu vagabundo. Sou eu, a classe média alta. Gente que mora no Tatuapé é pobre, não paga nada não. Cara, você está me ofendendo. Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade, pô, não tem como defender o SUS não, né? Não, o SUS eu também acho que existe tem que Todo mundo criticar. que defende o SUS na internet, cara. Não, tem que criticar. Mas todo mundo que defende o SUS não usa o SUS. Exato. Você pode ter certeza. Não usa. Todo mundo que defende não usa. Não usa. Não é não, Brigadeiro? Todo mundo que defende a favela também não mora na favela. A favela A favela venceu ou o cara venceu? Sai de lá. Vocês não têm medo de falar essas coisas que vocês estão falando aqui? Eu tenho pra caramba. Pra caramba. Acho que eu sou Falando de temas imprudente. polêmicos. A gente só fala isso. Vezes. Ela vai dar fezes hoje. É o fofoca mil, cara. Você entendeu? É o SUS ser fezes, mas o SUS é fezes mesmo, cara. Isso daí, desculpa. Entendeu? Já usou o SUS? Mas você sabe que eu já usei. Eu já usei. Uma vez eu quebrei o braço, não sei onde eu tava. Meu pai me levou lá no primeiro lugar pra eu dar o braço quebrado, sangrando. Já usei. Só que assim, se fosse colocar as vezes que eu usei e se eu tivesse usado e pago, eu tinha economizado uma grana. Porque Com certeza. o resto das vezes foi tudo na base do convênio médico mesmo. Não, com certeza. Hoje o convênio médico eu acho que é o básico, mas é muito difícil alguém ter. Não, é só você tirar, abre a sua mente, vai lá, bota o seu pai, a sua mãe. Hoje eu tô pagando, ó, pra minha mãe é 6 pau de convênio. E pô, de convênio? Meu Deus, minha mãe tem 60 também, anos. né? Ah, não é CPMC, é 60, tem 60 anos, né? Eu pago pra ela 6 Não, pau. meu pai também tem, do meu pai é tipo 1.500. Meu pai tem 60. Caraca, mas no presente. Hã? No presente? Não, meu pai tem 60. Não, mas qual que é o convênio A dele? mil? O meu também é mil, tô me roubando. Então, tô te roubando, sei.
Isso, cara. É o que eu pago. Roubando. Um plano de saúde é essencial, né? É essencial. Essencial. Mas você vai fazer uma vida essencial, cara. Quanto que você acha que... Eu queria perguntar pro chat também, quanto você acha que a pessoa tem que ganhar pra poder ter uma vida básica? Sem muito luxo, ela vai sobreviver. No Brasil, É. depende da região, né? Tem região que é muito mais cara, tem região que é mais barata. Mas pro cara ter uma vida boa, eu acho, no Brasil, uma vida legalzinha, uns 15 pau, eu acho. 15 pau. Não, eu acho que é isso. Mas você falando um cara com família? Pra englobar? Dependendo da região, dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O colégio dos meus filhos, eu pago R$2.000 pros dois. Colégio bom. Eita. Mesmo nível de colégio, se eu morasse no Rio, eu ia pagar de 9 mil os dois. Caraca. Bom, isso aí se você quisesse morar na Zona Sul, né? Certo? Aí se fosse assim, né? Aí até dava pra concordar, cara. Você fez uma propaganda boa pra Balneário. Não vai Aqui em não, São hein? Paulo também Não, porque senão enche de carioca naquela porra, estraga tudo. Eu evito falar disso aí, cara, porque todo lugar que eu vou, quando eu me pego falando bem de Balneário, eu já falo, não, mas é uma merda, é horrível, porque senão enche de carioca lá, cara. Aí estraga tudo, tá louco? É verdade, Balneário só tem mulher do job? Só não, mas a maioria. Não, mas tem bastante, eu acho. Se eu não me engano, eu acho que é a cidade que mais tem, né, do job no Brasil, é. Caraca. E aí, Venteiro, quanto um cara tem que ganhar hoje pra ter uma vida ok no Brasil? Ok. É. Eu acho. É o que ele falou, dependendo de onde você tá, 3, 5 contos dá pra se virar. Mas, por exemplo, nessa região aqui, aí vai precisar de. Ah, mas de 3 30. contos você não paga nem no aluguel um tatuapé. Sozinho? Não paga. Pequenininho paga. Paga nada, 2 e pouco. Todo mundo! Me fala uma coisa! Por que os meus imóveis, quando eu vou alugar, ninguém quer pagar nada? Aí quando é o aluguel dos outros, quando é o aluguel dos outros, Ah, chega, cara. Eu não vou ver isso aqui até o final, não. Mas eu vou ver os comentários do vídeo. Aqui é o canal dela, Corte Bianquinha. Eu era inscrito até um mês atrás, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, caso completo do MC Estudantes. Quem tá errado? Nem sei quem é. Danilo Gentili jantou Thiago Santinelli e ele refuta. Eu acho que é algo assim. Ben Mendes, que é uma espécie de Celso Russomano de Belo Horizonte, se ferrou muito na treta com o Brino. Acho que é o cara lá que auxiliava ele e tudo. Não. Eu acho que é isso aí. É um cara que auxiliava ele, aí depois ele ficou postando vídeos do Ben Mendes, né, no canal dele. Bom, ganha bastante dinheiro, né? Daniel Penin, não sei quem é, eu acho que é outro influencer, voltou com a esposa de Alban. React à entrevista do Nego Di no Cabrini. Danilo Gentili surtou. O caso do Ítalo Santos, que é um outro influencer, né? Lá de, cara, eu não sei se é de Salvador ou é de Pernambuco, eu sei que é lá pra cima, né? Que ele tem aí algumas ajudantes, né, que são jovens, né, inclusive você tem lá a Camilinha, né, que tem 17 anos, e esse cara aí, ele faz não posso falar que seria uma espécie de cafetão não, até porque eu ainda não encontrei prova sobre isso aí, mas acontece que esse negócio aí do cara ficar sendo uma espécie de chefe de menores de idade, de meninas e tudo mais, que também são influencers, né, e tudo, aí coloca elas pra dançar, inclusive faz procedimento cirúrgico nelas, né? Essa Camilinha aí, ela foi agraciada com silicone nos seios, com rinoplastia, blá 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 blá, e o pior, ela tem mãe, pelo que eu li em uma reportagem aí, né? A mãe deixa que ela e que, bom, as mães, né, deixam que as jovens, né, que ficam com esse Ítalo aí, permaneçam sob a, entre aspas, tutela dele a maior parte do dia. Certo? Claro que esse tipo de mãe aí não tem um marido, né? Porque se tivesse não ia estar numa situação dessa. E esse cara estava sendo investigado, não sei
se ele ainda está, né? Eu acho que ainda está, cara, mas acontece que, porra, como aqui é Brasil, é bem provável que um sujeito rico como esse não vá ser preso, né? Inclusive eu tô lembrado que esse maluco aí, ele começou a aparecer, pelo que eu lembro na mídia, foi quando ele havia feito uma festa de, entre aspas, casamento com outro cara, né, já que esse Ítalo é gay, e o pessoal, né, que poderia ter comparecido foi presenteado com um iPhone, cara. Os pretensos convidados, eles, mesmo assim, eles não foram. Aí pra você ver como é que é o carisma, né, de um sujeito desse, certo? E até hoje esse Ítalo aí tá sexualizando essas jovens aí, cara, certo? Até hoje, esse maluco aí, se tivesse um país sério, já seria preso, né? E as mães teriam suas guardas retiradas, né? Ah, bom. Reagindo ao pronunciamento do Léo Lins, Nando Moura ajudou o Pirula mesmo tendo... isso aqui era o vídeo qual a gente estava vendo até agora, né? Então vamos ver aqui só os comentários. Tem monetização, né? Claro, né? Deixa eu ver. Aqui. Nando Moura ajudou o Pirula mesmo tendo treta. Porra, ele ajudou obviamente pra querer farmar em cima da situação do Pirula. Aqui o que o Famous Buddy Games 4984 havia escrito. Nando Moura mais falou da treta entre eles do que do problema do Pirula. O foco foi nele apenas, feio. Aqui o Yuyon YouTube. KKK, o Felipe Neto é exibido mesmo. Se ele não fez um vídeo se gabando pela doação é porque ele realmente não fez a doação para o amiguinho. Eu acho que ele tirou algo do bolso sim, cara. Até porque eu tô lembrado que ele havia feito um vídeo há anos atrás com o Pirula, alfinetando justamente o anão de Cotia, o cheirando rola. Então eu acho que ele auxiliou sim. Que a Ruby823 havia escrito. Acho que no momento desse um vídeo curto pedindo para ajudar o Pirula fosse suficiente, não precisava reviver toda a treta, todo mundo já sabe, não é para esquecer tudo que rolou, existe hora para tudo, e convenhamos que são coisas que já faz muito tempo, sim, isso aí foi lá para 2016, 2016 mesmo, hein? Tava rememorando aqui, vai falar 2017 também não. Cheirando rola só fez isso aí para farmar, cara. Aqui o filho do capeta havia escrito. Nando cresceu atacando a comunidade até ali por volta de 2014, 2015. Pirula, Clarion, Eu Ciência. O Eu Ciência era o antigo canal Eu Ateu, né? Entre outros. Sempre da forma mais imatura possível, dando apelido de... chamava o Pirula de Dr. Pirrola. Pirula foi o maior alvo dele. Cada vídeo que ele fazia, o Nando postava um vídeo resposta para atacar, não importava o tema. Nando chegou a virar negacionista do aquecimento global, até porque ele havia seguido o que parte dos Olavetes também seguia. Inclusive naquela época você tinha um cara lá que tentou ser político, né? Não sei se ele havia conseguido, chamado Ricardo Felício, né? Que tretou com o canal lá de esquerda que sempre desmascarava o cheiro do rola, chamado Babalu de Ovo, né? E tudo. Então, dentre essa galera aí, você tinha um grupinho ali que era, entre aspas, negacionista do aquecimento global, certo? E você também tinha pessoas que eram a favor da Terra plana, mas se você colocar esses dois grupos na balança, o primeiro, ele era um pouco mais incisivo, né? Mas enfim, o que? Só para ir contra o Pirula, teve um episódio também que um seguidor do Nando se achou na necessidade de parar o Pirula na rua para constranger eles. Ah, sim, eu tô lembrado. O Cheirando Rola havia falado que aquilo ali havia sido uma armação e tudo. Cara, eu sei que houve uma confusão ali. Tipo assim, é como se fosse uma pessoa que era amiga do Cheirando Rola, mas que não era. Eu lembro que no fim disso aí o Cheirando ele pediu para os seus
fã chamado Homophobics, né, naquela época, a sua fanbase, e encheu o saco do canal do Pirula, né, provavelmente dando denúncia em massa pro canal dele cair, né. Aqui, concluindo, Nando sempre foi o errado na história. Quem conhece o Pirula sempre fala algo bem dele, inclusive é bem comum ver alguém que seguia o Nando passar a gostar do Pirula após assistir seu conteúdo. Que o Seribala Mukudan havia escrito. Se a intenção fosse ajudar, ele mesmo doaria em silêncio e nem teria feito o vídeo. Sim, ele até poderia fazer um vídeo para comentar sobre a situação do Pirula sem citar e inclusive detalhar as tretas que eles tiveram. Sacou? Não precisava disso aí. Então ele fez aquilo ali para aparecer, para farmar mesmo. Certo? Aí tá. Entre aspas, ele vai recitar aqui um versículo bíblico, né? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der esmola, o que a sua mão esquerda não saiba é o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Simples. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Sim, vou até colocar um like aqui. O José William Santos Rodrigues, né? Muito subjetivo, depende muito do modo como você se situa na vida. Eu conheço pessoas que ganham bem, isso aí está falando sobre o custo de vida, né? Que foi o assunto seguinte. E vive como miseráveis e endividados. Cara, isso aí até me fez lembrar do Luva de Pedreiro quando ele foi lá para a academia do Júlio César, Júlio Balestrin, certo? Ele foi lá, né, para ver o seu peso, né, para começar a malhar e tudo, né? Como todo baiano, o cara ficou tergiversando, ficou com preguiça de querer fazer as coisas, né? Ficou dando 1000 desculpas. E eu havia notado que ele, mesmo sendo uma pessoa com dinheiro, né, eu creio que o Luva ainda tenha dinheiro, inclusive ele tá num apartamento aparentemente, né, bonito. Porra, o cara tava com cadarço de sapato, né, fazendo as vezes de cinto, né, na calça jeans dele, cara. Ao invés de ter colocado um cinto, ele colocou cadastro de sapato, cara. Eu vejo mendigo fazendo esse tipo de coisa, cara. Não um sujeito que tá na posição do Luva de Pedreiro, né? Ah, bom, eu acho que também é o costume, né? O cara saiu da pobreza há pouquíssimo tempo, né? Há poucos anos. Aí pra se tornar pra agir, né? Como se fosse um magnata, né? Demandaria um pouquinho mais de tempo. E conheço pessoas que vivem muito bem com um salário mínimo e são felizes. Sabe aquele velho contraste da vida? Pois é, ganha muito e vive como pobre, ganha pouco e vive uma vida boa. Feliz o modo como você vê a vida. O Daniel Reis. Infelizmente o Pirula não vai voltar como os conhecemos. Ele conheceu diversos Pirulas aqui, sacou? E não sou fã dele, mas não comemoro apesar dele ter opiniões. Cara, eu acho que num sentido básico de humanidade, independente do cara ser anarcocapitalista, dele ser esquerdista, de ser comunista, né, até porque o sujeito ele não... Ok, ele até pode contribuir, né, pra disseminar essa ideologia aí, mas pô, você vai desejar que o cara morra, parceiro. Eu acho que, ao menos pra mim, isso aí seria um pouquinho demais, né? Eu não quero nem que o Lula morra, cara. Eu quero que ele volte pra cadeia. Não quero que o cara morra. O Dom Martino. Nando é um falso cristão. Nando é um falso cristão. Usou o problema do Pirula pra pagar de bom samaritano. Sim, ele faz isso aí há muitos anos. O Indy Vivi. Então é uma mulher. Se fosse uma mãe falir, será que ele ajudaria? Eu acho que ajudaria sim, mas rememoraria o passado de treta, se bem que tá com uma treta atualizada, né, ou não. Eles continuam tretados, né? O Frank.
Nando Moura é um hipócrita escroto, mas essa parada de ajudar os outros eu tiro o chapéu, ele sempre ajudou os necessitados. O Eucrisma, Nando foi nobre, kkk. PQP, Bianquinha. Primeiro, o vídeo do cara, se não me engano, tinha 16 minutos. 1 minuto do vídeo foi ele pedindo pra galera doar para o Pirula e dizendo coisas como, entre aspas, inclusive ele repetiu isso aí umas 3 ou 4 vezes. Doe como se fosse pra mim, mesmo que eu também odeie o Pirula. E os outros 15 minutos de vídeo foi ele fazendo uma retrospectiva da treta dele com o Pirula, ou seja, revivendo picuinha em um momento sensível desse, né? Ou seja, Nando tá nem aí para o cara. Se o Pirula morresse, ele ia fazer igual com o PC Siqueira. Um vídeo de 20 minutos relembrando tudo que o cara fez de errado na vida. Nem vi esse vídeo, cara. E é até bom porque eu não quero passar raiva. E olha que eu nem sou fã de Pirula e PC Siqueira, então eu nem teria motivo para defender os caras. Pelo contrário, aliás, sim. Ainda mais o PC Siqueira. Enfim, é isso. Pra mim o Nando simplesmente perdeu a noção do ridículo faz tempo. Então é isso aí, cara. Então é isso aí. Teve 305 likes, eu vou meter um dislike aqui. E tá tudo certo. Valeu, pessoal.